Ai, gente, eu sei que o formato desse vídeo tá diferente, porque já tá noite, mas eu tava editando o vídeo aqui e eu decidi gravar de novo. Eu sei, eu tô tentando deixar esse meu jeito pra lá, mas dessa vez não deu e eu vou fazer tudo de novo. Então, hoje o vídeo é noturno, tá bom? Mas pra quem me escuta aí, só escuta o podcast no Spotify, né, e não tá aí ligado no vídeo, não vai causar estranheza nenhuma. Pois bem, quer saber? Eu vou mandar rolar a vinheta e aí a gente já chega chegando. Fechou? Então solta a vinheta, minha lindinha. Ai, gente, eu posso falar? Pode falar, porque esse é o lugar certo pra isso. E na terapia também, meu amor. Oi, pessoal, eu sou Letícia Sattler e esse é mais um episódio do nosso podcast Pense Enquanto Faxina. Se você chegou aqui de paraquedas, tá entendendo nada, aqui é onde eu coloco todos aqueles pensamentos que ficam rodeando a minha mente durante a faxina. Normalmente é um momento que eu detesto, sabe? E aí a mente começa a produzir muitos pensamentos. E aí, como não cabe um story, eu vou e jogo aqui um podcast. Só isso. E aí, quem se identifica, fica aqui com a gente, tá bom? Me segue lá no Instagram, leticiasattler.pc. Vai ser um prazer ter vocês lá também, meus amigos. Então vamos lá. Esse ano, eu tenho passado por um processo de introspecção. O que é introspecção? É quando a gente começa a pensar nas questões internas, né? A gente permite ficar em silêncio e fazer algumas observações, algumas reflexões que ocorrem no nosso íntimo, né? E vou falar um negócio com vocês, meus amigos. Não é muito bom, não. É bom. Mas o que é o não muito bom? É porque dói. Não tenho visto coisas só boas. Tenho visto coisas que não me agradam muito. E normalmente são coisas que me envergonham, tá? Então eu acho que esse exercício de introspecção, ele é necessário para todos nós. Eu não sei se eu tô nessa vibe porque eu tô na crise dos 30, ou porque, como eu já disse no episódio, eu sou super nostálgica, e por eu ser nostálgica eu penso nas coisas que eu já fiz. E aí eu fico, Jesus amado, que maluca, sabe? Começo a perceber alguns padrões que eu continuo repetindo, algumas falas que eu colocava como se fosse engraçado, mas hoje eu olho que, epa, se não mudou até hoje, acho bom repensar. E enfim. Ô, gente, eu vou ter que abrir um parêntese aqui, nada a ver. Mas um dia eu vou precisar fazer um episódio sobre cachorros de vizinho. A gente vai ter que entrar nessa pauta aqui, tá, meus amigos? Porque não tem um dia sequer que eu paro pra gravar um episódio e eu tenho ali a participação dos meus amigos dogs, dos meus vizinhos. Mas vou fechar o parênteses aqui e eu faço um episódio só disso, porque misericórdia, eu tenho que botar isso pra fora de alguma forma, tá? Eu me perdi até no que eu tava falando. Mas voltemos pois então, irmãos. Então eu não sei se é porque eu tô entrando numa outra fase ou se realmente, independente da fase que a gente tá, a gente passa por esse processo, mas eu acho que não é todo mundo que entra nesse processo de introspecção não, tá? Eu acho que não são todas as pessoas que se permitem a passar por isso. Por quê? Porque pra gente fazer isso, a gente precisa nos permitir a acessar às vezes lugares dolorosos e vergonhosos, tá? E não são todas as pessoas que estão dispostas a fazer isso ou sequer têm conhecimento de que podem fazer isso. Existem pessoas que vivem pelo que tem que viver, é daquele jeito e não para nem pra sondar o coração. Só vive. Jogam pra debaixo do tapete e todo mundo que aguente o jeito da pessoa, né? A pessoa que nasce assim, cresce assim, vive assim, morre assim. E por outro lado, existem outras pessoas que elas querem entender algum certo tipo de padrão, né? Que vivem, que repetem, querem dar nomes. É por isso que eu falo que terapia é ótimo, né? Porque é lá que a gente vai entender o que tá acontecendo, existem sentimentos, existem coisas que passam na nossa mente, no nosso coração, que a gente não consegue dar nome, né? E é isso que aquelas pessoas do grupo 1 fazem, elas param ali, não sei dar nome, joga pra debaixo do tapete. E o grupo 2, que eu diria que é quem se permite fazer essa introspecção e se encarar no espelho e aceitar a verdade como ela é, nua e crua, doa o que doer, são pessoas que querem dar nomes, né? Que querem entender o que está acontecendo, que querem mudar, querem progredir, né? Querem evoluir, enfim. E não é fácil. Por quê? Porque quando eu me proponho a fazer esse exercício, né? De olhar no espelho e falar assim, epa, vamos lá. Vamos aqui nos desnudar e vamos ver o que está acontecendo. Quando eu faço essa proposta, eu logo tenho uma ação. Eu me proponho
né, a agir contra esse tipo de padrão que eu tô repetindo e não tá sendo benéfico. E aqui também eu quero colocar mais um ponto de que normalmente as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem a gente tem mais intimidade, elas nos ajudam nisso, elas pontuam de certa forma. Tipo, por exemplo, eu e meu marido, né? Ele é a pessoa mais íntima que eu tenho hoje. Ele vai pontuar algumas falhas, alguns padrões tóxicos que eu tô repetindo, e é bom a gente ficar de orelha em pé, vamos dizer assim. É bom a gente ficar esperto porque as pessoas estão, os sinais que elas estão nos dando, né? Fazer esse exercício é nos permitir sair do pedestal. É quando a gente encara coisas vergonhosas, né? Sentimentos que às vezes a gente tem vergonha de admitir que a gente tem. De encarar o fato de que às vezes eu posso ser má. Às vezes eu posso ser a vilã mesmo. Eu não sou esse alecrim dourado todo que eu acho que eu sou. A máscara cai. É isso. A máscara cai. E quando a máscara cai, a gente tem que lidar com a parte podre mesmo, né? De falar, realmente, nossa, dessa vez eu desejei um mal a alguém. Nossa, eu não consigo me contentar com a vida daquela pessoa. Aí vai sair naquela podridão, que você começa a pensar, gente, mas por quê? Por que eu não consigo me contentar? O que pode ser? É frustração? É inveja? É ferida aberta? O que é? Às vezes vai ser a vida te dando um tapa na cara e falando, você tá invejando essa pessoa. Ou então você não tá sabendo lidar com a diferença. Ou às vezes você é uma pessoa difícil de mexida, difícil de mexer mesmo, sabe? Às vezes você critica demais por causa de achar que é boa demais ou insegura. Então, assim, são coisas que a gente não quer ouvir. Ou melhor, são coisas que a gente não quer admitir. Então, esse exercício de introspecção, ele é difícil. E às vezes gera uma frustração, tá? Porque é quando a gente para e pensa, meu Deus, mas eu sou tão difícil assim, eu sou tão chata assim, é o baque que a gente leva. E aí não se assuste, porque sim, todos nós somos difíceis, né? Alguns mais em uma área, outros mais em outra, né? Existem algumas pessoas que são bacanas, leves, tranquilas, mas elas têm os demônios delas também, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tava, assim, incomodada com uma situação, com algumas pessoas, eu não tava sabendo lidar com aquilo. Eu não tava conseguindo dar nome, eu tava muito submersa naquela situação, muito... Sabe quando você começa a pegar ranço, você não sabe explicar o porquê, você não consegue parar, pensar, justamente por estar muito submersa naquela situação. E aí, aquilo tava me corroendo por dentro e eu pensei, cara, eu vou ter que me abrir com alguém de confiança pra tentar entender o que tá acontecendo aqui. E aí eu falei com essa pessoa, olha, eu vou vomitar. Falei assim, eu vou vomitar aqui, você não se assuste. Mas eu preciso ser muito honesta, porque, de verdade, eu tô sendo honesta comigo e ainda assim eu não tô conseguindo dar nome pro que tá acontecendo. Então talvez você me ajude, porque você vai estar olhando, você vai olhar por um outro ângulo que talvez eu não tô conseguindo enxergar. E falei, ó, não tô aguentando, eu tô assim, eu tô com ranço, eu tô eu já cheguei até a pensar se pode ser inveja, até isso, porque a gente assiste tantas coisas, né, a gente consome tantas coisas na internet, que a gente começa a se encaixar em todos os problemas que a pessoa expõe ali, né, eu tenho isso, eu tenho aquilo, será que é isso? Porque eu não tava conseguindo entender. E aí essa pessoa com muita calma, ela foi me direcionando, né, falando, Letícia, não tem nada a ver com isso que você tá achando. Até porque você não quer nada do que essa pessoa tem ou do que ela é, né? Porque a inveja é um pouco assim, você quer ter o que a pessoa tem e o que a pessoa é, você também quer ter, né? Porque você não é igual, você quer ser daquele jeito. Não de um jeito de admirar, né? Mas um jeito de possuir. Você quer possuir aquilo que a pessoa é, o que a pessoa tem. E aí ela foi me direcionando e falou assim, cara, o que você tem é que você tá ferida e você não tá sabendo lidar com as diferenças. Simples assim, gente? Simples assim. Óbvio assim, gente? Óbvio assim, mas não estava sendo óbvio pra mim. Porque pra eu chegar nesse ponto de eu não tô sabendo lidar com a diferença, eu tive que aceitar que eu tenho dificuldade de lidar com diferenças não só com essa pessoa, mas com outras pessoas e em outras situações. Eu tive que aprender e a entender que eu tenho essa coisa de querer mudar as coisas, de mudar as pessoas, e não é assim que funciona. Então, é doloroso, mas tira uma carga de cima do seu peito, né? Porque você admite, às vezes, um sentimento vergonhoso, mas você entende que existem outras coisas por detrás disso e que aí você vai aprender a lidar com elas melhor.
Então, eu percebendo isso, essa pessoa me falando isso, abriu um novo mundo na minha frente. Eu falei, cara, faz muito sentido. Realmente, talvez eu tenha dificuldade em lidar com o diferente, a conviver com o diferente. Conviver com o diferente, pra mim, é um pouco difícil. Enfim, aí tem outros milhões de camadas por detrás disso. E é isso que o espelho nos permite a vivenciar. O espelho, ele nos permite acessar esse lado que a gente tem vergonha, mas também acessar outras camadas que antes a gente não tinha acesso, ou que antes a gente negava, a gente não queria ter acesso. E aí a gente se prontifica a lidar com isso melhor, e quando acontece de novo, né, você já consegue dar nome, você já consegue entender, tipo, ai, nossa, eu tô irritada porque tá falando isso, e eu já sou uma pessoa que tem dificuldade a lidar com o diferente, eu quero mudar. Não é assim. Então, calma. Então, agora você respira, você não tem que mudar ninguém, e a gente começa a fazer aquela conversa, né? Aquele diálogo interno. Você não tem que mudar ninguém, deixa a pessoa falar o que ela pensa, deixa a pessoa ser o que ela quer ser. E aí eu consigo já dar aquela ajeitada aqui no peito, né? Eu já consigo respirar melhor. Isso não quer dizer que aquilo nunca mais vai me incomodar. Não, aquilo vai me incomodar. Provavelmente eu vou criticar, né? Que é outra coisa que me incomoda muito, em mim, é a necessidade de criticar. Provavelmente eu vou criticar mais vezes. Mas eu já posso me colocar no lugar do outro e pensar, cabe a minha crítica aqui? Eu preciso falar tudo o que eu penso? Às vezes a crítica pode ser boa, mas nem sempre vai ser, então acho que agora é o momento de ficar calada. E outra coisa também que a gente vai trabalhando, quando a gente trabalha com isso, é a gente perceber mesmo, meus amigos, que o nosso telhado é muito de vidro. Cara, o nosso telhado é muito de vidro. Entrar numa roda e falar mal dos outros era normal pra mim. Falar mal, sabe quando você tá com os amigos, você quer fofocar e rir um pouquinho e tudo mais? Normal. Mas a partir do momento que a gente tem a consciência de que, cara, meu telhado é muito de vidro. Quem sou eu pra falar dessa pessoa que tá aí vivendo a vida dela, fazendo mal pra ninguém? Olha eu aqui expondo meus treinos na internet. Olha os treinos que eu já expus. A vergonha que eu já passei. Quem sou eu na fila do pão, meu amor? Eu sei que isso é muito óbvio, a gente escuta isso o tempo todo, sabe? Mas quando a gente se permite fazer esse exercício, ele cai como uma luva. Você fala, meu Deus, quem sou eu mesmo? Deixa a pessoa passar vergonha lá nos stories, porque eu passo todo dia. Quem sou eu pra falar meu telhadinho de vidro aqui, ó? Ó, caladinha ficarei. Eu acho que a gente trabalha também melhor a vigilância, né? Porque a gente, é engraçado esse negócio de querer juntar e falar mal de alguém. A gente fica mais vigilante quando a gente tá nessa prática. Se a gente tá sempre nessa prática, a gente começa a perceber e dar aquela freada, tipo, epa, se a todo momento eu preciso sentar e falar mal de alguém e rir da vida de alguém com as pessoas, tem alguma coisa de errada comigo. Eu devo estar muito frustrada com a minha vida pra estar fazendo um trem desse. E veja bem, meus amigos, eu sei que tem horas que a gente junta, a gente fala, mas é aquele padrão em excesso, é aquela coisa em excesso, o prazer que a gente tem de juntar, de falar mal, sabe? É o prazer que a gente tem de ver que a pessoa se deu mal. Tem uma coisa muito errada aí, não tem? Então, assim, quando a gente se posiciona, quando a gente para e pensa, tipo assim, meu Deus, eu tô bem podrinha aqui, viu? Tá ruim, o negócio aqui tá ruim. A gente começa a ser mais vigilante e começa a sondar mais o nosso coração. Qual que é a intenção? Qual que é a minha verdadeira intenção? E eu acho que aqui cabe muita coisa, né? Aqui cabe, às vezes, a necessidade nossa de comparar o tempo todo com alguém. Às vezes eu sou uma pessoa que me compara o tempo todo com as pessoas, então eu fico sempre em alerta pra saber se aquela pessoa tá fazendo isso, mas eu tenho que tentar sobrepor, eu tenho que ser melhor, porque é a comparação o tempo inteiro. Então, às vezes, isso fala muito da sua insegurança, da minha insegurança, ou às vezes a presença de alguém me incomoda, talvez porque eu invejo mesmo, talvez eu me sinto tão aquém daquela pessoa que eu passo a invejar. E aquela pessoa me incomoda só de ser quem ela é, entende? Porque eu não sou assim, então eu sou aquém. Então, às vezes, é até uma questão de se sentir inferior, né? E aí não sabe lidar com isso e quando vê já tá invejando, já tá se comparando, já tá competindo. Ou então a necessidade de deixar todo mundo desconfortável, né? A vida tá tão ruim, tá tão frustrada, a pessoa tá se sentindo desconfortável com a própria vida, que ela faz questão de fazer com que os outros se sintam desconfortáveis. Ou então é uma pessoa tão frustrada que ela reclama o tempo todo. Ela não consegue contemplar a vida. Ela não consegue ser grata pelo que tem. E aí o padrão tóxico dela é reclamar e emburrar. E ser uma pessoa emburrada o tempo todo. Gente, são muitas coisas que se a gente olhar no espelho, sabe, a gente acha o porquê de tudo isso. É vergonhoso de admitir, mas a gente precisa fazer isso. Porque senão, meu amigo, senão a gente vai estar emanando só podridão.
Senão você é aquela pessoa que ninguém quer. Eu vou ser aquela pessoa que ninguém quer por perto. Aquela pessoa que a pessoa ninguém conta com. Porque não dá nem pra confiar. E esses dias eu tava no salão e eu falei de uma querida, que eu acho uma querida mesmo. E eu lembro que eu soltei assim, gente, essa menina, ela é tão assim bacana, que é uma pessoa que chega a constranger a gente. É uma pessoa que eu não consigo nem imaginar ela fazendo uma coisa ruim. Mas é uma pessoa que constrange com a beleza da pessoa interior mesmo, sabe? Eu acho que fazer esse exercício nos permite a tentar alcançar pelo menos um pouquinho desse bom constrangimento, sabe? Eu acho que a gente precisa disso. Então eu tenho pensado muito nisso, eu tenho pensado muito nas minhas falhas, nas coisas que eu vivo repetindo. Eu não quero constranger as pessoas pela minha falta de noção, eu quero constranger pela minha essência, pelo lado bom. Teve um tempo pra trás que eu falei com meu marido, olha, você nunca mais vai me ver reclamar ou criticar sobre tal coisa, que era uma coisa que eu tava criticando demais. Não tem nada a ver comigo e com ele. Sobre essa coisa eu vou tentar não criticar mais. E eu tô tentando, gente. Critiquei algumas vezes, critiquei de novo. Mas me segurando. Porque qual é a necessidade, né? O que isso quer dizer? O que isso vai melhorar em quê? Né? Só tá expondo, só o veneninho escorrendo mesmo. Só isso. Bom, então é isso. Tá ficando muito longo isso aqui. Eu espero que tenha servido de alguma forma, né? Esse episódio pra você. Se dentro de você, se o seu coração palpita, né? Se é tão... Nossa, se o seu olho chega a brilhar pra falar mal de alguém, ou pra tentar superar alguém, ou pra querer ser melhor do que alguém, ou porque a necessidade de criticar, a necessidade de constranger, todas essas coisas. Gente, isso te mata por dentro, minha amiga. Isso te mata por dentro, me mata por dentro. E é nessas horas que a gente precisa de um pouco de silêncio e permitir esse exercício, tá? Da introspecção, de olhar para dentro de nós mesmos e jogar para fora e assim conseguir dar nome para as coisas e tentar mudar, né, esse cenário catastrófico, tá? Porque o interior da gente, misericórdia, chega a feder, tá bom, meu amor? Beleza, então. Recado dado, ou melhor, reflexão oferecida. Por hoje eu fico aqui. Semana que vem eu volto com mais. Espero você aqui comigo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.